E se eu te dissesse que talvez a maior mentira da história não seja sobre Jesus, mas sobre o que fizeram com a história dele? Uma pergunta: se Jesus aparecesse hoje, ele entraria na sua igreja? Ou seria expulso por ela? Antes de comentar, responda para si mesmo: você segue Jesus? Ou segue a religião que te ensinaram? Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, o que arqueólogos encontraram e o que historiadores descobriram. E talvez, depois desse vídeo, sua visão sobre Jesus nunca mais seja a mesma. O Jesus histórico. Vamos tirar a emoção por um instante. Historicamente, Jesus existiu? Resposta curta: sim. A esmagadora maioria dos historiadores concorda. Fontes não cristãs confirmam isso. Flávio Joséfo, 93 anos depois de Cristo, historiador judeu, menciona Jesus e Tiago. Fonte: Flávios Joséfos, Antiguidades Judaicas. O historiador romano Cornélio Tácito mencionou Jesus em sua obra Anais, livro 15, parágrafo 44, escrita por volta de 116 depois de Cristo. Ele relata que o imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo e explica que o nome deriva de Cristo, executado por Pôncio Pilatos no governo de Tibério. Fonte: Wikipédia. Esse registro é uma das evidências não cristãs mais importantes sobre a existência de Jesus de Nazaré. Plínio, o jovem, Caio Plínio, Cecílio II, foi um escritor, advogado e magistrado romano que viveu entre 61 e 113 depois de Cristo. Ele é mundialmente famoso por suas cartas detalhadas, que oferecem um vislumbre único e íntimo da vida política, social e cotidiana no auge do Império Romano. Ele relata cristãos adorando Jesus como Deus. Me responda: se Jesus nunca existiu, como explicar historiadores romanos, judeus e cristãos falando dele? Sobre a aparência de Jesus. Chega de mentiras. Agora a pergunta que divide o mundo: qual era a cor de Jesus? Branco? Negro? Loiro? Olhos azuis? Cientificamente, isso é improvável. Jesus nasceu em Bethlehem e cresceu em Nazaré. Era judeu do Oriente Médio do século I. Reconstruções forenses sugerem pele morena oliva, cabelo escuro, olhos castanhos, barba, aproximadamente 1,65 m de altura. Segundo fontes da BBC. Então, de onde veio o Jesus europeu? Da arte renascentista. Ou seja, muita gente talvez adore uma imagem criada por cultura, não por evidência. O maior mistério. Agora chegamos ao ponto central. Jesus morreu? História diz: sim, crucificado. Sem debate sério. A arqueologia confirma que romanos crucificavam. Mas, e a ressurreição? Aqui a ciência para. Porque ciência mede o natural. Ressurreição é sobrenatural. Então a pergunta muda. Não é: ciência prova a ressurreição? Mas o que aconteceu com os discípulos após a morte de Jesus? O argumento mais forte. Antes da crucificação, discípulos com medo. Depois, pregavam sem medo. Aceitaram prisão, tortura, execução. Pergunta: homens morrem por uma mentira? Sim, mas não por algo que eles sabem ser mentira. Isso intriga historiadores até hoje. O que fez homens aterrorizados virarem pregadores destemidos? Alucinação coletiva? Fraude? Experiência real? O confronto com as religiões. Agora a pergunta mais desconfortável. Preste atenção. Se Jesus voltasse hoje, o que ele criticaria primeiro? A política? A mídia? Ou a religião? Lembre-se, quem mais confrontou Jesus? Não foram ateus. Não foram romanos. Foram líderes religiosos, sacerdotes, fariseus, especialistas em religião. Isso deveria assustar qualquer pessoa religiosa, porque significa: é possível estar dentro da religião e longe de Deus. Talvez você cresceu ouvindo: não questione, só obedeça, só aceite. Mas verdade não teme perguntas. Se sua fé desmorona diante de perguntas, talvez você nunca teve fé. Talvez teve dependência emocional de sistema. Pergunta brutal: você conhece Jesus? Ou só conhece o que disseram sobre ele? No Evangelho do livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39, Jesus diz que o primeiro e maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus. E afirma que o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. No livro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 30 ao 31, Jesus repete a mesma ordem, classificando-a como o segundo maior mandamento das Escrituras. Última pergunta. Talvez a mais importante da sua vida. Se tudo o que te ensinaram sobre Jesus estivesse incompleto, você teria coragem de buscar a verdade? Mesmo que ela destruísse suas certezas?
Porque a verdade não precisa da sua aprovação. Ela só precisa ser encontrada.